Falar de loops, de laços de repetição. Então vamos lá. Laço de repetição, ele vai executar o mesmo bloco de código enquanto aquela condição enquanto a condição que a gente estipular for verdadeira. E para começar a demonstrar isso, a gente tem o for. O for ele funciona de maneira bem parecida com o C. Você vai ter uma operação inicial, que é aqui até esse ponto e vírgula. Depois desse ponto e vírgula a gente tem uma condição, uma expressão para avaliar. E depois do último ponto e vírgula aqui, a gente tem uma operação que é executada ao final de cada vez que o código roda. E o for ele vai rodar esse bloco aqui quantas vezes for necessário. Esse código que eu mostrei aqui, ele printa os números de 0 a 10. De 0 a 9, eu acho. De 0 a 9. Ele vai printar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um por linha até chegar no 9 e vai parar. E é isso que um loop for. Ele repete o mesmo comando ou os mesmos comandos até que a condição aqui seja falsa. No caso, até que i seja menor do que 10. E o for ele tem essa sintaxe bem enxuta. E ele já coloca um campo para a gente descrever o que acontece no final de cada bloco. Então, por exemplo, a gente começou com o i igual a 0. E a gente quer que no final de cada rotação o i seja incrementado em uma unidade. Porque se o i não for incrementado, esse bloco vai ficar rodando infinitamente. E a gente vai ter que matar o programa. Mas enfim, isso aqui é um for. E a gente tem o outro loop que a gente tem é o do while, que é basicamente um while, a gente vai ver logo em seguida, só que ele executa pelo menos uma vez. Ele funciona assim, ele tem um bloco dentro desse do que ele vai ser executado pelo menos uma vez. Então, ele não vai perguntar nada, ele só vai começar a rodar até atingir esse while. Então, esse código aqui, ele faz a mesma coisa que o de trás. Ele printa números de 0 a 9. Então ele vai chegar aqui, vai printar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas, por exemplo, se essa condição aqui fosse até 0, fosse enquanto i fosse menor do que 1, por exemplo, finge que não tem esse 0 aqui. Ele ia chegar aqui, ia rodar da mesma forma, ia bater nessa condição e ia parar. Basicamente ele executa sempre uma vez esse negócio aqui. Isso aqui a gente usa muito em C, nos trabalhos da UEM, para começar um programa que pede que o usuário selecione uma opção. Mas enfim, é assim que um do while funciona. Ele executa sempre o bloco uma vez, independente do que a condição seja. Então, tipo assim, se a condição for falsa desde o começo, não importa, ele vai rodar uma vez. E logo em seguida a gente tem o nosso while, que ele é o do while, só que mais enxuto. E ele vai só executar se a condição for verdadeira. Então, tipo, esse código faz a mesma coisa que os dois anteriores, ele printa de 0 a 9. E ele vai executar enquanto essa condição for verdadeira. Então, chega aqui, i igual a 0, i é menor que 10. Roda, incrementa, roda, incrementa, roda, incrementa, até acabar com essa condição. E, tipo, ao contrário do while, se essa condição começar falsa, tipo assim, se isso aqui fosse i menor do que 0, e não é menor que 0, ele não vai printar nada, ele não vai rodar nada. Então é por isso que ele é diferente, ele não executa o código de jeito nenhum, só se a condição for verdadeira. O outro, o do while, executa. E esses são os loops, basicamente. É bem rapidinho explicar essa teoria, porque é bem simples mesmo. E agora, para a gente poder trabalhar isso, a gente pega alguns exercícios para demonstrar para vocês como funciona. São 3 exercícios bem simplesinhos, é coisa rápida. E o primeiro é assim: escreva um algoritmo que leia um número n e calcule o fatorial de n. Calcular fatorial vocês devem saber. O fatorial é simples de fazer, tipo, você vai multiplicando e multiplicando e multiplicando e diminuindo até chegar em 1.
para dar o valor. O segundo exercício, vocês vão ler vários valores e calcular o produto deles. Esse aqui, a hora que eu vou fazer com vocês, eu vou usar um array para demonstrar, porque a gente não vai pegar input do usuário, então vocês vão pegar uma listazinha de números para trabalhar em cima. E o último é escrever um algoritmo que calcule a tabuada. Esse aqui é bem simples também. Bom, pessoal, vamos começar a resolver então. Certo. Primeiro algoritmo é calcular o fatorial de um número. Apagado disso aqui. A gente vai ter um const n, que é o nosso número. E vamos começar com 6. Na verdade, 6 é bem grande para o fatorial. Vamos pegar 3. Tá. O que a gente tem que fazer? A gente vai começar com uma variável que vai ser nosso fatorial. Ela começa em 1 também. Porque isso por convenção, porque o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 é 0. De 1 é 1 também. Então não tem problema ser 1 pra gente começar. E fatorial não pode ser negativo também, então não tem nenhum problema. O que a gente vai fazer? A gente vai começar um for. E a gente vai começar um for com o quê? Com um let i, que vai ser igual ao nosso n. Por quê? Porque esse fatorial aqui, ele vai ser dissolvido dentro de 3 vezes 2 vezes 1. Vai ficar dessa forma. Que vai dar 6. Mas como que a gente faz isso? A gente tem que fazer primeiro o grande, depois o menor, até chegar no 1. Então o que a gente faz? A gente começa do grande. Então a condicional aqui que a gente começa é que o i vale n. E a gente quer parar quando ele chegar no 1. Então enquanto o nosso i for maior do que 1, a gente continua. E como a gente está com o n grande, como a gente começou com o i no n, a gente quer diminuir o i à medida que cada vez que o laço roda. Então essa é a nossa condição. E o que a gente faz aqui dentro? Agora é só fazer a multiplicação de fato. É fatorial vezes igual i. É simples. Esse vezes igual aqui, acho que vocês viram na última aula que é a mesma coisa que eu dizer fatorial vezes i. É a mesma coisa, eu só estou encurtando o código. Então, só colocar esse vezes aqui. Tem vezes, tem dividir, se eu não me engano. Tem menos e tem mais para fazer operações desse tipo. Mas aqui, no caso, é a nossa multiplicaçãozinha. E depois do final disso, a gente pode dar console log no nosso fatorial. Bem conciso o código, bem simples. Deu 6, como a gente esperava aqui. A gente pode colocar fatoriais mais grandes, tipo 5 vai dar 120. A gente pode testar o 0 para nossos casos menores. E pode testar o 1 também, que vai dar 1 também. O 2, que vai dar 2. E assim por diante. E se a gente colocar um fatorial muito grande, tipo 10, já vai ficar muito grande o número. Vai dar isso aqui já. Se a gente colocar um fatorial maior ainda, a gente vai ter provavelmente algum bug, porque vai estourar a quantidade da coisa. Ó, tá vendo? Ele virou um número com ponto e virou um exponencial aqui que nem devia... Eu nem sei se está certo, porque a fatorial é muito grande mesmo. Na verdade, se você chegar no 15, acho que no 12 já fica grande pra caramba. Ó, no 15, no 17, vai ficando grande, muito grande. Enfim, vocês vão ver depois, durante o curso, vocês veem que essa implementação de fatorial é mais eficiente do que implementar recursivo, porque tem como implementar fatorial recursivo também. Vocês vão ver isso na real. Só que recursividade não está dentro desse escopo também, então não vou falar muito sobre. Mas ok, esse é o nosso primeiro exercício. Agora esse aqui eu vou mostrar como que a gente vai começar ele.
ele escreve um algoritmo que vai ler vários valores e calcular o produto deles. Então, vou apagar isso aqui. E é uma lista de valores que a gente vai pegar. Então eu vou definir valores igual a uma lista assim, com a nossa chave. E aqui eu vou colocar vários valores. É assim que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar em cima dessa lista com vários valores. E algumas coisas importantes que vocês devem saber. Toda lista tem um método length que diz o tamanho da lista. Então isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar um console log para deixar explícito. Então eu tenho esse método para apoiar vocês dentro da quantidade de coisas que tem dentro dessa lista aqui. Como eu falei, a gente tem um método do valores.length para a gente se apoiar. E a gente quer calcular o produto dessa lista. Vou fazer assim, então. A gente quer o produto. E o produto não pode começar em zero, porque se a gente for começar a fazer multiplicações em cima desse produto, se tem um zero, vai dar zero tudo. Não pode ser 1, porque se a lista for vazia, o produto é zero. É natural pensar que o produto seria zero. Então, o que a gente faz? Aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa que chama operador ternário, que é basicamente escrever um if dentro de uma linha. Em vez da gente escrever if valores.length igual a zero, a gente vai fazer outra coisa. Porque se for zero aqui, a gente colocaria zero, e aí no else a gente colocaria o produto começa no primeiro elemento da lista. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tamanho da lista. A gente vai ver se ele é zero. Isso aqui é a nossa condição. E o que a gente faz para colocar o ternário? A gente coloca um ponto de interrogação. Então, essa expressão aqui, se ela for verdadeira, a gente coloca zero. Porque não tem elemento na lista, então o produto começa em zero e vai ser zero porque não tem elemento na lista. E é 2 pontos para simular o nosso else. Então se tem elemento na lista, porque length é sempre um número que é zero ou maior que zero. O tamanho de uma lista não pode ser negativo, por exemplo. Então se o tamanho não for zero, significa que tem alguma coisa dentro da nossa lista, do nosso array. Então a gente vai começar com o valores na posição 0, que é o nosso primeiro elemento. No caso aqui, o 1. Vou mudar essa lista para ela ficar mais simples a gente enxergar o resultado depois. Assim, deixar 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui é nosso ternário. Mas vocês lembram que lá no começo que 0 reduz a false? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode remover essa bagacinha aqui, esse igual a 0. Deixar assim e inverter isso aqui. Vem isso aqui pra cá e 0 aqui. Porque agora a gente tá vendo assim, se o tamanho for 0, ele vai dar false, então ele vai cair para essa segunda condição. Se não for 0, ele vai cair para a primeira. Isso aqui é um ternário. Então isso aqui é a nossa base para onde começar. Agora, a gente quer fazer e começando em 1. Por que a gente vai começar em 1? Porque a gente já colocou o valor 0, a gente já colocou isso aqui, ó, dentro do nosso produto. Então não precisa da gente pegar o primeiro valor de novo. Então a gente começa em 1, porque a lista é indexada de 0. Então o elemento 0 é o primeiro, o elemento 1 é o segundo, e assim por diante. Isso é bastante comum também. Ok. Então a gente vai fazer com while. Então enquanto o i for menor do que valores.length. Porque enquanto o i for menor do que o tamanho da lista, a gente pode ir multiplicando as coisas.
E aqui dentro a gente vai fazer exatamente isso, multiplicar as coisas. O produto vai ser multiplicado pelo produto vezes o valores na posição i. E é isso. Daí agora aqui a gente pode pegar no console log no nosso resultado. Se a gente rodar isso, a gente vai ver de resposta. Opa, ficou rodando infinito. Ah tá, eu fiz uma coisa. Tá vendo aqui, ó, eu esqueci de incrementar o i. Porque o i tem que ser, porque isso aqui não é um for, então a gente tem que explicitamente incrementar o i no final disso aqui. Então a gente pode encerrar essa execução e começar de novo. Agora vai dar certo. 120, que é exatamente o fatorial de 5 aqui. A gente pode pegar qualquer outra lista que ele vai multiplicar certinho também. Se eu colocar um zero nessa lista, vai dar zero, por exemplo. E esse tipo de coisa. E como a gente tratou o caso da lista vazia, uma lista vazia vai dar zero também. Que é um negócio bem legal. Vamos agora para o último exercício, que é escrever um algoritmo que calcule a tabuada de um número inteiro. Vou fazer o último exercício com vocês. Então a gente vai pegar um número qualquer, chamar ele de n, e vou pegar o número 8 como tabuada pra gente. O que a gente vai usar? A gente vai usar um for simples. A gente vai começar do zero, a gente vai começar do 1 na real. O nosso i, porque a gente quer multiplicar por 1. E seguir até o 10. Então, menor igual a 10. Enquanto isso, faz i mais mais. Então, a gente começa o nosso i no 1 e vai até 10 de fato. Então, aqui a gente vai fazer um console log do nosso número. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o número n vezes o número i é igual. E eu vou deixar tudo juntinho mesmo, então eu vou fazer n vezes i. Vezes i. Aí, não vezes x. Isso aqui vai calcular a tabuada pra gente. Tabuada do 8, por exemplo. Chegou aqui a tabuada do 8, ó. 8, 16, 24, 32, até o 80. E de qualquer outro número que a gente colocar, inclusive números negativos, mas não deveria. Vai calcular a tabuada de número negativo. E de número com vírgula vai calcular também. Não que seja certo, mas vai calcular. Mas, idealmente, você usa isso aqui para números inteiros. Dessa forma. Que é bem tranquilinho de fazer também, ó. Basicamente uma linha de código. Se não fosse o laço, não fosse o for, a gente teria que fazer isso aqui 10 linhas desse console log, que não é uma coisa legal. Isso aqui fica um pouco... Deixa eu dar uma abertura para ficar mais fácil de enxergar. Aí é o que está acontecendo. Mas se isso aqui ficar muito confuso, porque tem muita concatenação, muita interpolação de string, a gente pode fazer somas de strings. Tipo assim, deve funcionar. Que vocês viram na última aula também, eu acho isso. Que somas de strings deve funcionar de boa também. Eu deixei isso aqui aberto. Aí. Deve rodar, roda de boa também. Dá pra ver o que tá acontecendo melhor, talvez. Talvez alguns de vocês pensem isso. E fechou. Tchau, tchau, pessoal.